O falar as línguas como manifestação do Espírito. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Estas línguas podem ser humanas, atualmente faladas ou desconhecidas na Terra. Não é fala exatática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal exatática para referir-se ao falar noutras línguas pelo Espírito. Línguas como sinal externo, inicial do batismo no Espírito Santo. Falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar noutras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia do Pentecoste e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Deste modo, essa expressão podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento. No decurso da história da Igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. As línguas como um dom, falar noutras línguas, também é descrito como um dos dons concedidos ao crente pelo Espírito Santo. Este dom tem dois propósitos principais. O falar noutras línguas seguindo de interpretação, também pelo Espírito, em culto público, como mensagem verbal à congregação, para sua edificação pessoal. O falar noutras línguas pelo crente para dirigir-se a Deus nas suas devoções particulares e deste modo edificar sua vida espiritual, significa falar ao nível do Espírito e deste modo edificar sua vida espiritual. Significa falar ao nível do Espírito, com o propósito de orar, dar graças ou cantar. Amém. Agora, outras línguas. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas, como o fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo. Com esse fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido nem ensinado, como por exemplo, instruir crentes a pronunciar sílabas sem nexo. O Espírito Santo nos adverte claramente que, nestes últimos dias, surgirá apostasia dentro da igreja, sinais e maravilhas operados por Satanás, obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. Se alguém afirma que fala noutras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorre não provém do Espírito Santo. Amém. Então a Bíblia fala que existem muitos sinais, iniciais do batismo do Espírito Santo de Deus. Aqui fala que muitos recebem o batismo como resposta à oração neste sentido. Devemos esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo,
O batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração, o testemunho, a adoração no Espírito. É uma vida santificada. Por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo sobre o crente, se ela não for expressa numa vida de oração, de testemunho e de santidade, logo se tornará numa glória desfanecente. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente, imóvel à consagração à obra de Deus, para assim testemunhar com poder e retidão. A Bíblia fala de renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, conduz o crente a um relacionamento com o Espírito, que deve ser renovado e conservado. Amém.